Olha, a grande maioria das pessoas sabe que investir no mercado imobiliário é altamente rentável e seguro e que a etapa da construção do empreendimento é onde concentra o maior lucro. Porém, muita gente fica em dúvida se compensa mais construir para vender ou construir para alocar. E é importante destacar que não existe uma resposta pronta que sirva para qualquer pessoa. Então, nesse vídeo eu separei os principais pontos que você deve analisar antes de tomar a decisão se você vai construir para vender ou construir para alugar. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa eu te avisar que toda semana eu dou uma aula ao vivo aqui no YouTube sobre assuntos relacionados à incorporação imobiliária, construir para vender e empreendedorismo no mercado imobiliário também. Então, para você ser notificado sobre as próximas aulas ao vivo, sobre os próximos vídeos, já se inscreva no canal, ative o lembrete, já que você está fazendo isso também, curta esse vídeo para que ele chegue para mais pessoas, tá certo? Então, o primeiro ponto a ser analisado para tomar a decisão se vale a pena construir para vender ou construir para alocar é entender qual que é a rentabilidade que cada uma dessas alternativas entrega para o investidor. Então, vou pegar números gerais do mercado para que você entenda se vale a pena construir para vender ou construir para alocar. Supomos que você vai construir uma casa, adquirir um terreno, vai construir uma casa e que dentro de 12 meses você comprou o terreno, construiu e vendeu esse imóvel com o recebimento total do valor. E que você teve uma rentabilidade, um retorno sobre o capital investido de 30% de lucro líquido, tá? Já descontando eventuais corretagens que você vai pagar para o corretor ou também os impostos sobre o ganho de capital. Vamos considerar na pessoa física que você está fazendo isso para que facilite a nossa análise, tá? Então esses 30% divididos em 12 meses corresponde a 2,5% ao mês de retorno sobre o capital investido. É importante destacar que essa média de rentabilidade que eu te apresentei aqui serve como uma base para você tomar a decisão, mas não como regra. É importante fazer uma análise de região para região, de cidade para cidade, porque pode variar 20% de retorno sobre o capital investido, pode chegar a 70% de retorno, depende muito de uma cidade para outra, de um perfil de imóvel para outro e da demanda de determinado produto em cada região, ok? Agora vamos considerar que esse mesmo imóvel seja construído para locação. Se você estivesse comprando esse imóvel pronto para alugar, você teria uma rentabilidade média de 4 a 5% ao ano sobre o valor de venda, o valor de mercado desse imóvel, tá? Mas como você está construindo ele para fazer a locação, você vai ter uma rentabilidade superior, pode chegar a 7, talvez até 12% ao ano, tá? Em alguns casos excepcionais pode chegar até 18% ao ano, mas não crie expectativa de que chegue a tanto, tá? Pode girar geralmente em torno de 7 a 8% ao ano, se você construir para alugar esse imóvel, tá? Imóveis compactos têm uma melhor relação entre o valor investido e o valor de retorno de locação. Agora que você tem uma base de quanto retorna o imóvel para locação e o imóvel para venda, vamos considerar os prós e contras de cada um deles. Quando que você deve construir para vender? Aqui a gente está considerando que você tivesse o valor total disponível para investir, mas se você não tem esse patrimônio, como eu comecei, se você está começando do absoluto zero, a única alternativa que você tem é construir para vender, captando recursos, seja com banco, com investidores e construindo para vender, porque locação ela serve, ela é extremamente interessante quando você já tem um patrimônio próprio e aí você vai utilizar esse capital aí para aportar no empreendimento e depois ter renda passiva dele. Mas se você não possui o capital todo, faz sentido você construir para vender nesse primeiro momento. Também é interessante construir para vender quando a sua prioridade é ter a maior rentabilidade possível desse patrimônio, mesmo que para isso você tenha que dedicar mais tempo do seu dia, da sua semana, do seu mês para rentabilizar mais esse capital. E essa é uma alternativa extremamente eficiente se você quer multiplicar o seu patrimônio, se você ainda está na etapa da sua vida de construir ele. Então, para listar os prós e contras de construir para vender, primeira coisa, você vai ter uma rentabilidade superior construindo para vender do que construindo para alugar. Segundo, se o teu objetivo é construir o seu patrimônio ainda com esse capital, o melhor caminho é construir para vender, porque assim você reinveste o valor investido inicialmente na compra do terreno, na construção do imóvel, juntamente com os lucros da venda desse empreendimento, tornando assim mais robusto o seu capital para você retroalimentar o seu investimento, construindo mais casas ou construindo um empreendimento maior, por exemplo. Outro ponto positivo de construir para vender é que se você fizer a análise da demanda correta e análise de viabilidade correta desse empreendimento, nessa região onde você atua, são grandes as chances de você conseguir vender esse imóvel ainda durante a execução da obra, assim diminui a sua exposição de caixa e aumenta ainda mais a sua rentabilidade. E no pior dos cenários, a rentabilidade de construir para vender vai empatar com a locação, tá? Então se você tiver que vender rápido esse imóvel, precisar de dinheiro, você vai conseguir liquidar ele por um valor aí que ainda se assemelha à rentabilidade de uma locação.
Agora, construir para vender exige um envolvimento maior. Você precisa dedicar um tempo do seu dia ou da sua semana para se envolver na gestão do empreendimento, acompanhar a execução da obra e depois na finalização da venda do imóvel. Diferente de construir para alocar, onde você vai ter um envolvimento bem menor. Também é importante destacar que construir para vender existe o risco da liquidez. Você não sabe ao certo quanto tempo vai levar para vender esse imóvel e por qual valor será vendido. Agora, se você fizer a sua lição de casa, estudar o mercado, fizer a análise da demanda correta e de viabilidade correta, fizer um bom gerenciamento da obra, acompanhando as tendências do mercado, são grandes as chances de você chegar na rentabilidade projetada e no tempo de retorno projetado, tá? Mas se você tem um perfil ultra conservador, lembre-se que o risco da liquidez é iminente no mercado imobiliário para quem constrói para vender, e se você não gosta disso, fica de fora, vá para locação. Agora, quando que vale a pena construir para alugar? Se você já possui patrimônio considerável, está buscando uma renda passiva, talvez uma aposentadoria, uma renda complementar, construir para alugar é uma estratégia bem interessante, melhor do que você deixar o dinheiro parado no banco, rentabilizando bem menos do que um imóvel físico. Então, se você quer se envolver o mínimo possível, somente na construção desse primeiro empreendimento e depois usufruir dos lucros dele, saiba que, grande parte dos casos, a locação desse imóvel vai rentabilizar bem mais do que qualquer outro investimento tradicional com baixo risco, tanto quanto esse. Por exemplo, um fundo de investimento imobiliário, por exemplo, renda fixa nos bancos. Por isso que um dos benefícios de construir para alugar é a segurança. Você sabe que aquele imóvel que você construiu está lá materializado, independente se o mercado imobiliário estiver aquecido ou não. E que também você tem uma previsibilidade de caixa. Você sabe que no mês seguinte e no mês subsequente você vai receber um valor mensal, você pode contar com aquele dinheiro. Construir para alugar é uma ótima alternativa de renda passiva se comparado a outros investimentos tradicionais. E além da rentabilidade que você vai ter ao mês na locação desse imóvel, você também tem a valorização do empreendimento como um todo ao longo do tempo. Você pode ao menos considerar a inflação ou talvez até o IGPM como uma valorização desse empreendimento ao longo dos anos. Dessa forma você pode construir esse imóvel para alugar, usufruir da locação por alguns anos e depois revender ele com a rentabilidade como se tivesse construído para vender. Então essa é uma alternativa viável para quem já possui um patrimônio que está buscando renda passiva. Se você tem pouco capital próprio, uma das alternativas é você iniciar por imóveis compactos. Inclusive os imóveis compactos, kitnets, lofts, possuem a melhor relação entre o valor que você vai investir e a rentabilidade mensal com a locação. Agora é importante avisar que construir para alugar também não é um mar de rosas. Uma das características que não são tão interessantes é a questão da vacância. Você pode ficar meses ou às vezes até anos sem conseguir alugar esse imóvel. Raramente isso acontece se você fizer a lição de casa, se você estudar a demanda da região e fizer um produto que se adeque ao local. Mas o fato é que você pode ficar 1, 2, às vezes 3 meses sem locatário na transição entre um e outro. E isso pode diminuir a sua rentabilidade anual projetada. E mesmo se você tiver pouca vacância, pouco tempo o imóvel vago entre um locatário e outro, você também pode correr o risco da inadimplência desse locatário. Ele pode ficar 1, 2 meses sem te pagar ou atrasar o aluguel. O risco da inadimplência ele pode ser diminuído bastante se você fizer uma boa análise desse seu locatário e também utilizar de um seguro fiador. E além disso, o valor que você recebe dessa locação mensal também não é líquido. Você tem que subtrair desse valor eventuais manutenções que você vai ter que fazer no imóvel, taxa de condomínio ou taxa de IPTU, se caso esse locatário não pagar, não tiver embutido na locação, e também a taxa de administração da corretagem da imobiliária, se caso você fizer através de uma imobiliária. Em muitos casos também o reajuste do aluguel não reflete o reajuste do mercado, por exemplo, o IGPM ou o INCC. Como aconteceu recentemente em 2020, onde o IGPM atingiu máximas históricas, a grande maioria dos contratos não foram corrigidos com base nesse índice, tiveram que encontrar um ajuste, um acerto entre locador e locatário, por isso leve em consideração isso também. Então, se para você faz sentido construir para vender, lembre que toda semana tem uma aula ao vivo aqui no canal, se inscreva aqui, já ativa o sininho para você ser notificado quando tiver o próximo vídeo ou a próxima aula ao vivo. Curta esse vídeo, compartilhe para o máximo de pessoas que também têm interesse nesse conteúdo e até mais!